É fácil saberes quando estás com um nível demasiado elevado de uma determinada hormona, se conheceres os teus sintomas. Estes sintomas podem aparecer sob a forma de emoções, dias em que o teu humor está muito variável, em que há uma maior irritabilidade, mais dificuldade em manter a paciência, pavio mais curto, parece que tudo te irrita. Ou em que te sentes mais ansioso, ou com mais tendência para a angústia, para a depressão. Podes não saber de onde vêm estas emoções, mas elas afetam o teu bem-estar, afetam as tuas palavras, a tua performance e tendem a piorar. São dias em que parece que tudo está a correr mal. Muitas vezes se pensa que é azar, mas na realidade não tem nada a ver com azar e frequentemente tem a ver com um desequilíbrio hormonal, com hormonas negativas que estão em excesso. Essas hormonas negativas vão provocar em ti uma determinada reação que aumenta a produção da hormona. Isso estimula-se mutuamente, o pico e o sintoma, o pico hormonal e o sintoma. Se pensarmos, por exemplo, na ansiedade, esta provoca uma maior produção de cortisol. E o cortisol aumenta a ansiedade, que vai provocar mais cortisol, num modo de bola de neve que vai escalando naturalmente. Mas os nossos sintomas não são só emocionais. Pode haver sintomas a nível do sono, por exemplo, haver um cansaço extremo, mas não conseguires adormecer. Ou, por outro lado, apagar. Caíres na cama e apagares, sentires um sono que é mais do que sono pesado, que é mais do que muito cansaço. Sentes que o teu cérebro está realmente a querer apagar. Ou pode haver sintomas a nível do funcionamento mental. O teu cérebro bloqueia, tens uma branca. Muitas vezes em momentos em que mais precisas dele. Quando estás a fazer um teste, um exame, quando estás a falar numa reunião importante, parece que as palavras vão embora, que não te lembras delas. Muitas vezes é um bloqueio provocado por excesso de cortisol. As nossas hormonas, os nossos desequilíbrios a nível hormonal sempre provocam também sintomas físicos. Pode ser um acelerar do coração e da respiração, mais transpiração, sem ser por causa do calor. Pode ser enxaquecas ou problemas digestivos. Muitas vezes são tonturas, alergias. São coisas normais. Os sintomas que as nossas hormonas provocam em nós são coisas normais, que temos com alguma regularidade, às vezes até com frequência, e que por isso achamos que fazem parte do nosso ser, do nosso dia a dia. Podem fazer parte, porque não estás a geri-los. A nível de picos hormonais, é importante também lembrar que as hormonas positivas podem criar um grande mal-estar quando são em excesso. Podem criar uma ressaca emocional. Provavelmente já te terá acontecido teres um tempo incrível, maravilhoso, um fim de semana, umas férias em que tudo correu tão bem e foi tão bom. Podias ficar naquela situação quase para o resto da vida. E no dia a seguir voltas a casa e parece que tudo está negro, tudo está a correr mal, as tuas emoções estão péssimas, as outras pessoas não estão a funcionar como deviam. Isso muitas vezes não tem a ver com o funcionamento, com as pessoas, mas com um pico demasiado elevado de hormonas positivas e uma descida demasiado abrupta. Acabou a situação boa, acabou aquele evento e não geriste a descida das hormonas. Então isso muito facilmente provoca uma ressaca emocional bastante forte e bastante desagradável. Em relação a estes sintomas, a estas coisas que sentes, que podes observar no teu corpo, nas tuas emoções, no teu comportamento, nas tuas palavras, como é que podes saber se é um sintoma de uma determinada hormona? Como é que podes saber se é provocado por algum desequilíbrio hormonal? Eu sugiro que comeces a anotar, que comeces a escrever.
Então, quando tens determinado sintoma, por exemplo, quando tens uma enxaqueca ou uma noite de insónia, escreve o que aconteceu antes. O que fizeste, se houve momentos de maior tensão, se comeste coisas diferentes, se os teus horários, as tuas rotinas mudaram. Escreve o que aconteceu antes. E a próxima vez que acontecer esse sintoma, volta a escrever o que aconteceu antes. Então, se houver um padrão, ele vai surgir. Se há alguma coisa que está a provocar esses sintomas, vais poder aperceber-te, por exemplo, que determinado sintoma acontece sempre a seguir a momentos de tensão mais intensa, tensão emocional, pressão mais intensa. E aí fica mais fácil lidares com esses sintomas, lidares com os picos hormonais que estão a provocar esses sintomas. Neste vídeo não é uma ferramenta de mudança que eu te trago, mas de pesquisa, para perceberes o que está a acontecer contigo e mais facilmente começares a lidar com essas situações desagradáveis. Obrigada e até breve.